de mim nada encontrarás de bom. Eu quero conversar com os irmãos e dizer que a menor distância entre nós e a bênção de Deus é a obediência. Amém. Deuteronômio capítulo 28 também. Amém. Nós vamos ler 28 de 1 a 14, depois 15, 25 e depois só o 68, porque ele é muito grande. Amém? Amém. Diz assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti por um caminho, sairão contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. 8. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que tocares as mãos, e te abençoará. Deixa eu só achar de novo. 8. E o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares a mãos, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. 9. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todo o povo da terra verão que és chamados pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto de teus animais, no fruto do teu tesouro, no solo, na terra que o Senhor, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardares e cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, a seguir outros deuses para os servir. 15. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na terra, maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, a confusão e ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído repetidamente, pereças por causa da maldade de tuas obras, com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra, e que passas a terra que a possuirás. O Senhor te ferirá com a tísica, e a febre e a inflamação, e com o calor ardente, e a secura, e com os crestamentos e ferrugens. Isso te perseguirá, até que pereça. 23.
Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra, o Senhor te dará pó e cinza dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. 68 agora, só virar a página aí. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse: nunca jamais o verás, e sairás ali oferecidos para que venda. Deixa eu só repetir aqui um pouquinho de novo, hoje está meio difícil aqui. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te disse: nunca jamais o verás, sereis ali oferecido para venda como escravo e escravos dos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Curva sua cabeça aí, meu irmão. Deus santo, Deus bendito, Deus de poder e autoridade, queremos lançar a nossa vida diante do Senhor. Nós submetemos a nossa mente cativa a Ti, colocamos, ó Deus, diante do Senhor a nossa vida. Pai, fale conosco, manifeste, ó Deus, o Teu poder, e assim nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, em nome de Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, por um momento. A maldição e a bênção não caminham juntas. Não tem jeito. Não tem nenhuma forma de comunhão entre maldição e bênção. E só tem 2 formas de você caminhar: ou você é bendito, ou você é maldito. Então, se você é bendito, você vive bem. Se você é maldito, você vai viver mal. Meu objetivo com esse texto aqui não é fazer nenhuma apologia à teologia que eles chamam aí de teologia da prosperidade, dessa forma que é falada, que é pregada, que está na TV, que está na mídia. Essa forma não é bíblica. E talvez alguns de vocês já se tornaram patrocinador desses programas. Isso é uma vergonha, porque isso não é de cunho bíblico, isso não é da palavra de Deus. Eles leem um versículo de efeito, faz toda uma espécie de showman em cima daquela passagem, toda fora de contexto. Eu poderia citar inúmeros aqui para vocês, não farei isso por uma questão de ética, mas como pastor eu me sinto a obrigação de te alertar, se você quiser ser alertado. Você sabe por quê? Porque esse modelo de igreja que a gente está acostumado a estar vendo a todo momento, ele não é o modelo de igreja de Cristo. E as pessoas pegam esse texto aqui, esses pregadores modernos, e fazem todo um merchandise em cima desse capítulo 28, e eles só leem até o versículo 15, e tem um monte de coisa, com um monte de adendos, para poder falar sobre o princípio de receber bênção. Então, o ponto crucial da bênção é a obediência. E é muito simples. Se você obedece, você é abençoado. Se você não obedece, você é amaldiçoado. Quando se trata de bênção, quando se trata de maldição, é a mesma regra de quando se trata de inferno e céu. Só tem 2 opções para você marcar: ou você é abençoado, ou você é amaldiçoado. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. Não existe uma terceira opção. Não existe um estado intermediário em que eu possa fazer alguma outra coisa. Não tem. Talvez faça um pouco mais de sentido agora quando você lê na Bíblia Jesus falando: olha, a Bíblia falando assim: olha, seja por a tua palavra sim, sim, não, não. Então não tem uma terceira opção. E eu gostaria de bater um papo com os irmãos sobre esse tema. E eu gostaria de acompanhar com os irmãos aqui, e quero dizer para vocês que nós não precisamos correr atrás de campanhas. Aliás,
Não tem isso na Bíblia, não tem campanha na Bíblia. Então, se tiver algum apelo, e eu vou usar aqui com bastante propriedade uma fala, o seguinte: se você for lá no mercado da fé, que é uma vergonha para nós, e ver lá uma promoção do tipo campanha da prosperidade, 7 dias para casa, carro, bênção, iate, essa coisa aí, isso não é de Deus. Eu garanto aos senhores e senhoras, isso não é de Deus. Não tem campanha na Bíblia, não. E outra coisa, você não busca a bênção. A primeira coisa que nós vamos falar aqui, a bênção, ela te alcança. Eu vou te mostrar uma palavra em hebraico aqui, que vai dizer o seguinte, que a bênção te atinge com violência. Então o crente que lê Bíblia, crente que frequenta a escola bíblica dominical, o crente que busca maturidade e crescimento, não fica correndo atrás dessas coisas. Você já parou para pensar? Você que já foi participar de uma campanha, precisa levantar a mão não. Você já parou para pensar que no final da campanha tem uma petição de dinheiro? Precisa levantar a mão não. Isso é muito normal. O que está na Bíblia? Dízimos e ofertas, cujo coração mover voluntariamente. Então, se alguém usar o Evangelho para fazer de mercado, que eu estamos chamando agora de mercado da fé, isso está errado. Você não deve participar. Se alguém chegar para você e disser: olha, veio um pregador aqui e tem um ingresso para poder pagar para assistir ele pregar, não vai, não faça isso. Antônio Carlos, mas ele não precisa comer também? Sim. A Bíblia não diz em nenhum momento que nós precisamos ser ricos. Diz que temos de comer, beber, se vestir desse e ser satisfeito. Se você quer ficar rico, há algum problema? Claro que não. Não há nenhum problema. Você tem um bom carro, tem uma boa casa, você tem uma boa conta no banco, não há nenhum problema com isso. Agora, se você decidiu viver apenas do ministério, você tem que estar contente com aquilo que o ministério possa te oferecer. Isso é bíblico. Então eu gostaria de bater um papo com os irmãos a respeito dessas coisas, como isso campeia a nossa mente. Algumas pessoas vão dizer para você assim: olha, a sua igreja é uma igreja fria, é uma igreja que não tem fé. Por quê? Porque não acontece nada lá. Ora, o que você espera que aconteça? Nós não vamos fazer shows pirotécnicos na igreja para poder atrair as pessoas. Não. Pensa comigo aqui um pouquinho, meus irmãos. Eu não sou contra estratégia, não. Aliás, se você tiver, traz para a gente. Eu estou precisando de estratégia. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que a estratégia ela precisa ser em Deus e ela não pode extrapolar os princípios da palavra de Deus. Pode me chamar de tradicional, de congelacional. E se fosse da presbiteriana, você poderia me titular como sorveteriano. Não tem problema não. Eu só quero mostrar para os irmãos uma posição bíblica quando se trata de ser abençoado. Então olha só, em muitos momentos alguns de nós vive uma vida dupla. Domingo a gente é crente e na semana, o resto da semana a gente é ímpio. Então de segunda a sábado eu sou ímpio e domingo eu sou crente. E daqui a pouco eu te mostro. Precisamos entender que a bênção e maldição jamais terão alguma ligação. Se você obedecer, você é bênção. Do contrário, você é maldito. Nós não podemos ter nenhuma intricidade com a maldição. Quis dizer que nós não podemos ter nenhuma ligação com a maldição. Então eu começo a pensar a respeito disso. O que acontece no texto de Deuteronômio é Deus falando como Ele abençoaria aquele que fosse obediente. É Deus falando que há um caminho curto para ser abençoado, o caminho da obediência. E quando você fala de bênção na Bíblia, há uma palavra hebraica muito interessante. A palavra bênção na Bíblia, ela também é traduzida como ubrahot e malém. Significa que você vai, tenha muito sucesso, tenha muita prosperidade e seja muito rico. É isso mesmo, de dinheiro. Essa é a palavra bênção na Bíblia. Só que essa palavra, às vezes, ela tem sido muito deturpada.
em termos materiais. Essa não é a visão da Bíblia. Então ele começou. O caminho da bênção é a obediência. Deus bendiz ao obediente e ordena que a bênção persiga. Então a primeira coisa que acontece é que você não vai ver alguém indo buscar a bênção, não. A bênção, ela é ordenada por Deus, e Deus ordena para que a bênção te persiga. Acompanhe comigo o versículo 6, versículo 1, versículo 6, olha só. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então ele diz o seguinte, olha, se você ouvir atentamente, atentamente é uma palavra que também pode ser traduzida como sagacidade, como esperteza. Então ele diz o seguinte, olha, se você ouvir atentamente, com sagacidade a palavra, eu vou te abençoar. Existe um pré-requisito de Deus, à luz desse texto, para que a bênção possa alcançar a sua vida. Então, quando você orar a Deus, pedindo alguma coisa a Deus, a primeira coisa que você precisa pensar é se você está disposto a obedecer a Deus para que Ele possa te ouvir. É exatamente isso. E eu poderia elencar isso, falando para vocês, você pode pensar e dizer o seguinte: orar a Deus e pedindo algumas coisas. E às vezes você pede, não recebe. A Bíblia vai dizer que você não recebeu porque você pediu mal, seu pedido foi ruim. E nós precisamos pedir coisas a Deus, e precisamos pedir coisas inteligentes para Deus. Quando você for pedir, estiver precisando de alguma coisa, se você estiver precisando de uma bênção, você tem que sondar a sua mente e avisar a sua mente. Você não pode deixar a sua mente desapercebida, porque primeiro você faz o que precisa, depois você faz o que gosta. Talvez você tenha pedido a Deus alguma coisa e não tenha recebido, já tem vários anos. Você precisa se perguntar o seguinte: eu de fato preciso do que estou pedindo a Deus? De alguma forma, se eu receber aquilo que estou pedindo a Deus, Deus será glorificado se Ele me abençoar nesse particular? Outra coisa interessante que acontece no texto é que ele vai dizer assim no 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Então, à luz de Deuteronômio 28, a bênção alcança os obedientes. A bênção, ela alcança aquele que está disposto a entregar a sua vida por completo para Deus. Meu irmão, você não pode ser piolho de igreja, me desculpe essa expressão. Sabe o que é o piolho, né? Dá em qualquer cabelo. E a coisa é ruim que dá em cabelo sujo. Então você está aqui, está lá, aí você ouve que ali alguém cego enxergou, alguma coisa desse tipo, que tem uma cadeira de roda e quem estava ali se levantou e você corre para lá. Você não tem raiz, você não tem identidade cristã. Não dá para você correr atrás da bênção, não. É a bênção que te alcança. Se você estiver correndo atrás da bênção, se você estiver de alguma maneira barganhando com Deus, você não vai levar. Sabe por quê? Porque Deus não depende de te abençoar. Deus te abençoa porque te ama. E isso é mediante sua obediência e minha obediência. Ele vai dizer mais aqui, outra coisa interessante. Se você pegar aí, abra sua Bíblia agora aí no Salmo 91, 14. Olha só, por que nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Salmo 91, 14. Ele vai dizer assim, olha aqui, ó.
Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aí se você pega esse Salmo 91 e começa a ler, há uma condição também para que essa bênção chegue até você, e a condição está exatamente no verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Então você precisa estar de forma direta, ligada com Deus, para que Deus possa te abençoar. Por isso que não há nenhuma comunhão entre maldição e bênção. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Você vai ser muito tentado a isso. Se você estiver vivendo uma situação difícil, estiver passando um período difícil, e de repente você tem a idade da igreja, você é um dos fundadores dessa igreja, e está aqui esses anos todos, ainda está passando dificuldade, e daqui a pouco a sua mente vai começar a te sabotar e dizer o seguinte: olha, aquela igreja é muito fraca, o Deus daquela igreja é fraco, pior que tem naquela igreja é o pastor. Isso aí pode ser verdade, mas o resto não é. O resto não é. O mesmo Deus que age em qualquer igreja, age também na sua igreja. Em muitos momentos o problema é com a sua vida, mas não é com a palavra nem com a oração. Então não dá para você olhar e achar que vivendo uma vida de pecado você vai ser abençoado. Não, você não vai ser abençoado. Não tem nenhuma possibilidade. Então, meu irmão, você precisa crescer espiritualmente. Você precisa ter maturidade. Nós precisamos de mais Bíblias na nossa vida e menos movimento. Quanto mais Bíblia nós tivermos na nossa vida, mais espiritualmente, mais espiritual nós vamos ser e mais nós vamos crescer. Nós vivemos uma geração tão imediatista, que é uma geração do consumo da fé. Você sabe por que eles vendem a fé? Porque em muitos momentos tem vocês para comprar a fé. Então as pessoas chegam e dizem para você: olha, eu tenho aqui a água benta para você comprar. Tem a toalha do suor fedorento para você comprar. Olha, eu tenho copo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Larga a mão, não faça isso. Isso não é bíblico, isso não é de Deus. Você não vai achar em lugar nenhum na Bíblia alguém precisando de elementos para incitar a sua fé. A fé ou você tem ou você não tem. E se você não tem, você precisa buscar. Então nós precisamos amadurecer. Precisamos caminhar um pouco mais na Bíblia. Quando eu vejo essas aberrações que acontecem aí, essa semana eu recebi um vídeo que eu fiquei muito indignado. Depois eu pensei bem e falei: bem feito, porque a Bíblia vai dizer assim que tal sacerdote, tal povo, na verdade, o povo deseja aquele líder, aquela líder. O povo deseja ser roubado. E pelo amor de Deus, não deixa eu saber que você é patrocinador de um desses aí, não, que você vai me aborrecer demais. Você vai me fazer sentir um lixo. Então, meu irmão, a bênção só tem um caminho para ela, obediência, simples assim. Se Deus não fizer por você, se Deus não quiser fazer por você, você pode fazer o que você quiser, que você não recebe. Outra coisa que ele vai dizer mais, olha: bendito serás na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, as tuas crias, as tuas vacas e as tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair. Você só é bendito se você obedece a Deus. Se você não obedece a Deus, você não é bendito. Você pode falar para mim, Antônio Carlos, eu tenho muitos anos que eu já sou crente. Sim,
Sim, crente é um nome bonito que a gente achou, que é traduzido por seguidor de Cristo. Você pode ser crente, mas talvez você não seja tão convertido. Mas serve para mim também. O fato de estudar teologia não te deixa mais santo, não. Te deixa mais pecador. Te deixa mais ruim, sabe por quê? Porque agora você aprendeu um pouquinho mais e sabe toda hora que você está errando. Pelo menos quando você não tem tanto conhecimento, você erra sem saber. Então perdão é mais fácil. Mas quando você erra com consciência, isso é mais difícil. Por isso que nós precisamos nos atentarmos para o estudo da Bíblia, para a palavra de Deus. O tempo de menino tem que acabar na sua vida. O tempo de meninice tem que parar. Aquele tempo de beija-flor de igreja também tem que parar. É proibido ir em outra igreja? Claro que não. Não tendo culto aqui, você vai na igreja que você quiser. Você só precisa estar com a sua mente avisada. E o princípio é esse: de graça você recebe, de graça você devolve. É assim. E sabe uma coisa interessante? Quando você lê de graça recebeste e de graça dai, é o seguinte: a ideia é como se fosse uma sanfona, ela volta na mesma proporção que ela chega. Então como é que alguém pode cobrar para poder pregar o evangelho? Vocês estão malucos pagar alguém para fazer isso? Nós precisamos pensar sobre isso. Nós temos que crescer. A bênção não tem nada que você possa fazer para arrancar mérito diante de Deus. A única coisa que você e eu possamos fazer, sermos obedientes e esperar a hora que Deus quer te abençoar. E assim você está na Bíblia. 2, ele vai dizer assim, ó. Bom, intrinsecamente quer dizer que há uma conexão. Há uma conexão da obediência. Esta está ligada à bênção. Esta é determinada por Deus mediante uma condição dada pelo próprio Deus. Então, assim, a bênção, ela é determinada por Deus, ela não é determinada pelo pastor. Então, quando você estiver perto de alguém, de um líder, e ele começar a orar para você coisas do tipo, olha, eu determino. Ele não pode determinar. Eu determino que faça isso. Você não pode determinar em cima de uma coisa que não é sua, que não te pertence. Não tem mérito na liderança em determinar que você fique rico, que você arrume um trabalho, ou que você faça alguma coisa. Não. O que nós podemos fazer, em nome de Jesus, eu clamo por você. Isso é ser crente. Em nome de Jesus, eu peço misericórdia para que você arrume um emprego. Em nome de Jesus, eu peço misericórdia para Deus abençoar a tua empresa, seu casamento, a tua casa. Nós precisamos saber quem somos diante de Deus. Em alguns momentos, parece que nós criamos um Deus particular. Como o indivíduo, ele tem o seu jeito de ser, a gente cria Deus para nós. E às vezes a nossa mente está desavisada, e a gente acaba fazendo isso com um pouco mais de veracidade, ou de voracidade. Sabe como é que você cria Deus para você? É quando você sai da posição que você está e esquece quem você é. E aí você começa a dar ordem a Deus, começa a brigar com Deus para que Deus faça. E aí você olha o seu vizinho que não vai na igreja, que não é crente, prosperando, e olha para você desempregado, e aí você começa a cobrar de Deus que ele não serve, você serve, e aparentemente, entre aspas, ele está bem, você está mal. Então nós estamos criando um Deus particular. Deus, ele não é o nosso empregado, Deus é o nosso Senhor. Aleluia! Então, em muitos momentos, se você procurar na sua vida, a maioria das coisas que acontecem são coisas que nós causamos. São coisas que nós causamos. O marido pisa na bola durante anos com a esposa. Agora a esposa não quer ele mais. Ele chora e quer morrer. Aliás, esse negócio
negócio de morrer aqui em Cruzeiro tá um negócio esquisito. Toda hora eu acho um caso de alguém que quer morrer por causa do marido ou por causa da esposa. Você sabe por quê? Acontecem essas coisas? É porque as pessoas estão, ao invés de viver na bênção, elas estão vivendo na maldição. E aí você começa a orar, jejuar, algum erro nisso? Não, você tem que jejuar pela sua família, jejuar pela sua casa. Só que é o seguinte, se você está no caminho de erro, presta bem atenção no que eu vou te falar. Às vezes Deus não restaura mais a sua família. Às vezes Deus não restaura mais o trabalho. No nosso caso, às vezes Deus restaura a família, não restaura o ministério. Na maioria das vezes, quando acontece com o pastor, o que acontece é que Deus restaura a família, mas ministério, é mais difícil. Não vou engessar aqui não, porque de repente alguém conhece alguém que pisou na bola e o ministério continua crescendo. Só tem que pensar que se está crescendo, não significa que Deus está lá. E se não está crescendo, não significa que Deus esteja ali, porque isso é um aferimento para nós, para os nossos olhos, não do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, existe uma igreja que a teologia vai chamar de igreja invisível. Morreu em favor de muitos. Esse do ponto de vista bíblico. Então, quando a gente olha para a bênção, você não vai buscar bênção. Outra coisa, você também não paga pela bênção, de jeito nenhum. E alguém chega e diz: olha, estou orando por você. Glória a Deus, orar é de graça. E é de graça mesmo, é 0,800. Orar é 0,800. Você é para mim e eu para você. E ninguém deve nada para ninguém. É assim, orar é 0,800. Meu irmão, mas eu tenho orado pela sua vida, glória a Deus, obrigado, está de graça, está tudo certo. E assim eu fico observando, né? Eu estava observando e a gente começou a conversar sobre isso lá no seminário de Volta Redonda. Como é que pode, como o povo evangélico, eu não estou falando da igreja, não, estou falando das igrejas, nós. Como a gente pode ser tão desavisado mentalmente? Parece que nosso surto cognitivo, quer dizer, a nossa forma de pensamento se fecha. Parece que a gente gosta de ser enganado. É uma coisa louca, uma coisa do quinto dos infernos. Gente, se você gostar desse livro aqui, você vai ser muito abençoado, porque esse livro vai te ensinar a obedecer a Deus. Ninguém prospera sem obedecer a Deus. O meu vizinho lá não serve a Deus, bebe, fuma, e tem um carro do ano, uma casa quitada, e a minha não está, e eu também não estou sem carro. Aí, daí? É só você ver o que Asaf falou lá no Salmo 77. Olha, enquanto eu olhei para o ímpio, os meus pés se resvalaram e eu quase desviei, porque eu fiquei com inveja da prosperidade do ímpio, que cedo é ceifado. Então, meu irmão, vamos levantar a cabeça. Servir a Cristo é muito mais que você estar aqui num dia de domingo como esse. Servir a Cristo, você tem que viver uma vida de bênção, uma vida de graça, uma vida ilibada. Então não dá para correr atrás de bênção. Quem determina a bênção, está no versículo 8, é Deus. O Senhor determina a bênção. A bênção, ela vai te alcançar. E agora não precisa de estudar teologia para aprender, não. Quando você é alcançado, é porque tem alguma coisa indo na sua direção. Isso não é difícil de entender. Vocês estão observando que, do ponto de vista bíblico, nós vamos na contramão? Deus está dizendo que a bênção me alcança. Aí eu vou lá, eu que estou perseguindo a bênção. Fica meio parecido com um cão que está correndo atrás do rabo. Pensa comigo aqui só um pouquinho. Abre a sua cabeça só um pouquinho agora aí.
dizendo que a bênção me alcança, se eu correr atrás dela, o que vai acontecer? Se ela está correndo atrás de mim, ó, você não acha? Então tem que crescer, crente. Tem que amadurecer. Não pode virar esse ano sendo beber na fé, mas não. De jeito nenhum. Sabe uma coisa interessante do texto? É que você vai ver aqui, ó, versículo 8. Ó, 1, 2, 3, 4. Você vai ver 4 versículos falando: bendito serás, bendito serás, bendito serás, bendito serás. Quando você vai lá para o versículo 15, acontece aqui o que nós vamos chamar, no direito, de estabelecer contraditório e na teologia de contraposto. Tem exatamente 4 versículos mesmos falando: maldito serás, maldito serás, maldito serás, maldito serás. Sei lá, você acha que isso é muito coincidência? Você sabe o que Deus está falando? É que na mesma proporção de desobediência que nós estivermos, é a mesma proporção de maldição que nós vamos ter. E na mesma proporção de obediência em que nós estivermos, será também a mesma proporção de bênção em que nós vamos ter. Sabe outra coisa interessante do texto? Se você ler devagarzinho aí, você vai ler aqui o resto dos versículos. Vai dizer assim, ó, depois que ele fala bendito, bendito, o Senhor fará, o Senhor determinará, o Senhor construirá, ó, o Senhor dará, o Senhor abrirá, o Senhor porá. Sabe o que acontece aqui? E agora é fácil de entender, não precisa nem de hebraico, é só pegar a língua portuguesa que nós vamos saber o que Deus está querendo falar com a gente. Tudo que Deus está falando está no presente contínuo e também imperativo. Então é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não tem nada que você possa fazer e nem eu. E na mesma proporção, se você virar aí, eu sei que o texto é grande, mas se esse assunto te chamar a atenção, você lê com cuidado em casa o capítulo inteirinho. Na mesma proporção, você vai achar depois dos 4 versículos, a partir do verso 15, depois dos 4 versículos aqui, 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19, maldito, 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 você vai ver: o Senhor mandará, o Senhor fará, o Senhor ferirá, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor e o Senhor. Então não dá para você fazer nada, não. Se Deus não te abençoar, você não está abençoado. Se Deus te amaldiçoar, você está amaldiçoado. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você lê aí o texto bíblico, dizendo o seguinte, ó: eu sou Deus zeloso e operando eu, quem impedirá? Isso é uma pergunta que já está respondida: ninguém. Então, meu irmão, a bênção, se ela é de Deus, ela é de Deus. Tem bênção sem Deus? Não. Então, se Deus te abençoar, você está abençoado. Se Deus te amaldiçoar, você está amaldiçoado. Sabe outra coisa interessante quando se fala de maldição aqui? Olha que coisa interessante, isso aqui é extraordinário. Quando ele fala de maldição, ele diz na mesma proporção: virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. E aí ele começa: maldito serás, maldito serás, maldito serás. Mas tem uma coisa interessante que eu gostaria de falar com os irmãos aqui. É que, ó, a palavra maldição é aquela lá.
e significa execração. Você sabe uma coisa interessante que é execração aqui no hebraico? Alguém muito forte, muito poderoso, invicto e invencível, que ninguém possa lutar contra. Faz algum sentido agora, quando você ouve operando Deus, quem impedirá? Se nós já sabemos que não tem como impedir nada que Deus quer fazer, então nós devemos ser bênçãos. Quer ver mais uma outra curiosidade do texto? Quando ele fala de bênção, olha só que coisa fantástica. Te alcançarão todas essas bênçãos. A palavra que aparece aqui é baraká. Quando seu filho estiver dormindo, ou sua filha, você vai lá na cabeça dele e coloca assim, ó. Põe a mão na cabeça dele e fala assim, ó, baraká. Ele vai achar que você é doido, mas lá na frente ele vai entender. E você sabe o que significa? Olha que coisa interessante. Bênção, bênção, prosperidade, presente, dádiva e acordo de paz. Vocês faz algum sentido agora, meus irmãos? Por que nós, os crentes, crente inteligente, não corre atrás de bênção? Crente inteligente vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai clamar. Crente inteligente vai dizer, Senhor, o Senhor tem misericórdia, eu preciso, o Senhor pode me dar. Isso é crente inteligente faz. Eu tenho um pastor, ele falou o seguinte, estava pregando, e naquele calor, porque quando o pastor começa a pregar, e o povo começa a dar glória a Deus, aleluia, e pular, para nós que estamos pregando, dá uma sensação boa. A gente acha que nós somos os caras, e que Deus está falando mesmo pela vida da gente, porque a igreja está recebendo. Então, esse colega começou a pregar, os irmãos dando glória a Deus, aleluia, e daqui a pouco a irmã chegou perto para ele poder orar, com a receita de remédio, porque ela estava com dificuldade para poder comprar o remédio, ela não tinha dinheiro. E aí sabe o que acontece? Isso aí tem outra, eu estava lá. Falei assim, irmã, você acredita em Deus? Rasga agora a sua receita. Pensa num negócio desse. O Antônio Carlos, Deus não cura? Claro que cura. Então qual é o problema? Mas e se Deus quiser usar o médico para poder curar? Não foi Deus que curou? O mérito é do médico? Sabe por quê? Porque a cabeça tem que abrir. Então a gente não consegue pensar nas coisas, não. A gente não consegue entender que Deus pode fazer um milagre na sua vida através de coisas naturais. Pensa bem. Você está com um exemplo. Você está com uma dificuldade e de repente chega alguém e te abençoa. Você está pedindo para Deus, qual é o problema? Deus mandou alguém te abençoar. Tem uma história que conta lá no Rio lá. Não sei se isso é verdade, mas é uma história interessante. Diz o seguinte, que tinha uma irmã lá que estava passando fome, ela tinha um monte de filho, e ela acreditava em Deus, e aí tinha um dono do mercado, que era satanista, acreditava no diabo. Aí ele falou assim, pega uma compra aí, e manda na casa dessa irmã. Quando chegar lá que a irmã perguntar, quem mandou, você vai dizer assim, foi o diabo que mandou. Aí assim o cara fez as compras lá, mandou. Quando os irmãos chegaram, diz que a irmã começou a dar glória a Deus e cantar, agradecendo e tal. Aí os entregadores perceberam que ela não perguntava quem é que mandou a compra. Aí uns entregadores falaram assim com a irmã, aqui, você não vai perguntar quem mandou não? Ela, não. Ele, como assim não? Aí um falou para ela assim, foi o diabo que mandou a compra. Ela, não pergunto, porque quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer. É simples assim. Eu não sei se isso aconteceu, se é uma história. Isso eles contam lá nas igrejas lá. Eu ouvi isso quando eu era garoto. Então o fato é que, se Deus quiser abençoar, não importa qual vai ser
a nesga, aquele pedaço de pano que Deus vai usar para poder ter uma distância. Não importa. Se Deus quer te abençoar, Ele te abençoa e pronto. Então você não precisa correr atrás, você precisa ser maduro, você precisa ser crente, você precisa se envolver com Deus, você precisa buscar a Deus, você precisa de santidade. Isso que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se você estiver correndo atrás de uma bênção e lá estiver mais forte que aqui, me chama que eu vou também, porque eu também estou querendo. É assim. Então às vezes a nossa mente, ela está desavisada. Escuta uma coisa que eu vou falar para vocês. Não corram atrás de movimento eclesiástico. Não corra atrás de charabacanta, não. Faz o charabacanta aqui, pelo menos estou vendo aqui, te mostro qual é o charabacanta de Deus do ponto de vista bíblico. Corra atrás da Bíblia. Ao invés de você procurar uma igreja que está tendo um movimento de revelação, as pessoas estão caindo, ou alguma coisa está acontecendo ali que você acha que é sobrenatural, procure uma igreja onde está tendo palavra, onde tem estudo bíblico. Eu sei que isso pode ser uma bomba na sua cabeça, mas se você fizer isso, você vai crescer melhor. Ele continua dizendo mais um pouco. 3. A desobediência sempre nos coloca no caminho da maldição. E ninguém consegue parar o furor da ira de Deus. Ninguém consegue parar o furor da ira de Deus. Talvez faça um pouco mais de sentido quando Saulo está lá no caminho para Damasco. Aí ele pede uma carta lá para poder capturar os crentes. Inclusive ele chama os crentes de seita. E na verdade, não vou nem falar isso aqui porque está gravando, porque às vezes a nossa mente está desavisada. Que na verdade não significa o que a gente pensa. Seita, todo grupo que professa a mesma visão é classificado como uma seita. Qual que é a diferença? É uma seita heresia. É isso não, esse não é de Deus. Inclusive, quando Saulo pede carta para poder perseguir os cristãos, ele nos refere, faz uma referência sobre nós, como uso daquela seita. E aí sabe o que acontece? No meio do caminho lá, a uma certa altura lá, ele tem um encontro com Jesus. Impacto de Deus. Ele teve um encontro com Deus. Não é esse encontro com Deus que a gente vê falar aí não. Que a pessoa vai, cai, vira, cambalhota, bababá, não tem nada contra não. O problema é que a pessoa levantou, sacudiu a poeira e continua mesmo. Aí não é de Deus. Vocês estão brincando comigo? Se levantar e mudar, opa, tá joia. Por quê? Porque Deus age na sua multiforme. E Saulo teve sim um encontro genuíno com Deus. Quando Jesus brilha para ele cai e fica cego, nunca mais Saulo é a mesma pessoa. Inclusive passou a ser um defensor ferrenho do Evangelho. Então, se a sua vida não mudou depois do encontro com Deus, ou seja lá o nome que você queira dar, você não teve encontro com Deus, de jeito nenhum. Todo mundo que tem um verdadeiro e genuíno encontro com Cristo, a vida dele é mudada. Então faz um sentido, um pouco mais de sentido, quando Jesus aparece para Saulo e diz: ô Saulo, está me perseguindo aí por quê, cara? Aí Saulo: quem é, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha, duro é para ti esse trago contra os arguilhões do Senhor. Não dá não. Em outras palavras, é o seguinte: você não tem como vencer Deus. Por isso que nós precisamos pensar, não dá para você fazer queda de braço com Deus. Não perca seu tempo falando para Deus, se Deus não fizesse você sair da igreja, como se Ele precisasse de você, você vai sair e vai para o mundo. Ele não vai fazer. Não perca seu tempo pedindo a Deus justiça para fazer mal para as outras pessoas. Não faça macumba.
espiritualmente. Não dá ordem para Deus, não. Não corre atrás de bênção, não. Isso não é bíblico. O que é bíblico é você servir a Jesus. E sabe uma coisa? Se você olhar para a sua vida, você vai ter muito mais para agradecer do que para pedir. A mulher que está do seu lado é bênção de Deus para a sua vida. O homem que está do seu lado aí, que for o seu marido, é bênção de Deus para expor para a sua vida. Então você tem que acordar de manhã cedo e dizer: Senhor, obrigado pelo meu marido, obrigado pela minha esposa, e seguir a vida. E quando as coisas ficarem difíceis, você não procura campanha, você procura a Bíblia, você procura Deus. Quando o véu foi rasgado de cima a baixo, ali selou-se um momento e diz para toda a humanidade: você não precisa agora de que ninguém interceda por você, você pode interceder por você mesmo. Vamos orar ao Senhor? A bênção, ela é determinada por Deus. Só Deus te abençoa. Deus é Deus em toda circunstância. A gente só precisa crescer.